os 12 discípulos. E quando já era dia, chamou a si e os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6,13. Jesus escolheu 12 homens para andar perto dele e para quem deixaria a missão de iniciar a Igreja de Cristo na Terra. Homens de idades, personalidades e histórias de vida muito diferentes entre si, mas com algo em comum. Largaram tudo para seguir a Jesus. Eles eram tão humanos como eu e você, por vezes imaturos, inconstantes e impulsivos. Nos enganamos quando pensamos que precisamos primeiro nos consertarmos para seguir a Cristo, na caminhada que Ele vai nos moldando, nos ensinando, e se porventura cairmos, Ele está a postos para nos perdoar e retornarmos de onde paramos. Como bem João escreve, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Além disso, Jesus tem poder para transformar algo que você considera comum em uma ferramenta para seu reino. Deus é onisciente, tem todo o conhecimento. Ele conhecia o mundo dos discípulos a ponto de falar na sua linguagem de forma que compreendessem. Ele conhece seu mundo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, do 18 ao 19. Ele sabe como usar os conhecimentos que você dispõe como ferramenta para o reino dele. Pode ter certeza disso. Peça isso hoje. O que os discípulos recebiam? Os discípulos recebiam maior revelação dos ensinos de Cristo. Não são poucas as menções nos evangelhos de Jesus se dirigindo aos seus discípulos para que recebessem ensinos mais aprofundados acerca do reino de Deus. Vemos por inúmeras vezes as parábolas sendo contadas para as multidões e, quando estava sós com os discípulos, lhe explicava o significado daqueles discursos, como mostra esta passagem do livro de Mateus. Após Jesus falar de muitas parábolas, entre elas a do joio e do trigo, ele despede a multidão e explica aos discípulos o significado da mesma. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a palavra do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometerem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, do 37 ao 42. E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas 20, 45 a 47. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 20, do 17 ao 19. Discípulos não podiam ter mais de um mestre, precisavam estar comprometidos com aquele mestre. Se tornavam discípulo de,
e seu nome era até mesmo menos mencionado, pois tinham um vínculo de aprendizado com alguém. Está compreendendo a seriedade disso e por que Jesus nos chama também de seus discípulos? Precisamos carregar o nome de Jesus com honra e temor, pois ele é o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos comprou por alto preço e merece toda a nossa entrega e devoção. O que impede as pessoas de serem discípulos de Cristo? Um verdadeiro discípulo coloca o Senhor e a sua missão como prioridade na sua vida. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, verdadeiramente tudo que é terreno perde a primazia de nossas vidas. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mateus 18, 19 a 23. Jesus deixa claro para o escriba que, ao seguir Jesus, não saberia onde iria dormir na próxima noite, pois na missão de Jesus pouco importava casa, bens e riquezas. Não fica claro se este escriba seguiu a Jesus apesar do choque de realidade que Jesus proporcionou. O que você acha que aconteceu? O que você faria nessa situação? Outros discípulo é mencionado. Provavelmente ouvindo esta conversa disse: Ok, quanto a essa situação de ser andarilho pelo mundo, tudo bem. Só deixa que eu sepulte meu pai, Jesus, tudo bem? E a resposta de Jesus, simplificando, foi: Me segue, tem pessoas que podem fazer isso. Novamente pergunto: qual seria a sua ação diante destas perguntas de Jesus? Creio que o que impede muitas pessoas hoje a se posicionarem com Cristo seja o apego ao que é terreno. Por isso têm medo de ter que largar tudo. Não querem abandonar práticas que eles sabem que vai contra a palavra do Senhor. Têm medo de receber um chamado que as fará ter menos conforto, por conta do apego e ao que é deste mundo. Mas o grande motivo para estes sentimentos é que não compreendem o amor de Deus e, consequentemente, não o amam. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Tenho para mim que o olhar de Jesus para aqueles 12 homens fez com que largassem tudo para segui-lo. Creio que os olhos do Senhor Jesus falaram o que as palavras não conseguiram. Eles viram o amor e foram constrangidos a segui-lo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18 e 19. Quando somos tocados pelo amor de Cristo, nada nos importa mais do que ele, o que quer e o que deseja de nós. O medo vai embora. O que tivermos que deixar por ele, deixamos mesmo que doa, pois sabemos que estamos o agradando. Você ainda tem medo do que Jesus possa te pedir? Não estou dizendo que, como nos tempos de Jesus, você vai viver andarilho pelo mundo. Não vai estudar, trabalhar, nem construir família, porque só o que importa é a missão de Cristo. Sim, o que mais importa na nossa vida é a missão de Cristo. Mas você pode estudar cumprindo sua missão, trabalhar cumprindo sua missão, construir família e cumprir sua missão. O Evangelho pode e deve atingir todas as áreas e estágios de nossas vidas. Nada terreno pode ser empecilho para você cumprir seu chamado. Quando o Senhor começou a falar comigo e meu esposo acerca de deixarmos nosso estado, família e igreja e ir para Minas Gerais estudar no CTMDT, estas verdades ficaram mais claras para mim. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim.
Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 37 e 38. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Ambos deixamos para trás empregos estáveis, faculdade em andamento e família, sendo esta última o que mais nos doía. Colocamos o que cabia dos nossos bens num carro e fomos com nossa filhinha Manuela, na época com 1 ano de idade, viver o que Deus tinha para nós. Vivemos por 1 ano inteiro sem salário, comendo, bebendo, nos vestindo, sem faltar nada. Ele cuidou de nós. Tiveram momentos difíceis, mas sempre fomos surpreendidos pelo amor e cuidado dele, sempre. Nada do que abrimos mão nesta terra poderá ser maior do que aquilo que ele pode nos dar, nos suprir, seja nesta vida ou na eternidade. Que missão Jesus deixou para os 11? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 8, 19 e 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Juntamente com o chamado sempre existirá renúncia, seja ela grande ou pequena. É muito triste ver o falso evangelho que tem sido pregado por aí, que prega muitas coisas que a Bíblia não diz. Para ser discípulo verdadeiro é necessário abrir mão do seu próprio eu, matar a nossa carne dia após dia, a fim de buscarmos ser mais parecidos com ele. Se deliberadamente escolhermos não abrir mão de nossas vontades e desejos carnais, podemos acabar como Judas. Judas quis ter benefícios próprios às custas da vida de Jesus. Se a morte do nosso eu começa a ficar muito difícil e nossos benefícios cada vez maiores, que acendamos o alerta, pois podemos nos perder na caminhada. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 37 e 38. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Se posicione como discípulo de Cristo. Renuncie o que te impede de segui-lo com maior proximidade, profundidade. Existem preciosidades que são dadas àqueles que se entregam, priorizam o reino de Deus. Vá em frente, vai valer a pena.